Olá, para você que me acompanha no podcast Governança e Carreira, Propósito em Ação. Hoje eu dou seguimento no que eu chamo de episódios especiais, na jornada do meu podcast, nos conteúdos sobre carreira principalmente, dentro do contexto da governança dos dias de hoje. E se eu estou aqui em vídeo é porque eu estou com um convidado, como sempre, especial. Já dividi com vocês, né, quando eu trago alguém aqui para convidar essa pessoa a compartilhar a jornada dela também com vocês, é porque para mim foi importante em algum momento da minha vida, me inspirou em algum momento, e eu vou falar mais sobre isso no nosso bate-papo de hoje. Queria dizer para vocês que eu estou aqui com Sidney Oliveira, uma referência, talvez a maior referência dentre as discussões de mentoria do Brasil, né? O Sidney vai dividir conosco a história dele, o contexto, o desenvolvimento da carreira dele e como é que hoje ele ajuda a diversos profissionais encontrarem seu caminho e tirar o melhor do desenvolvimento das suas carreiras. Eu vou passar a bola rapidamente para o Sidney, né? Mas antes de mais nada eu queria dividir com vocês um pouco da razão porque o Sidney está aqui, né? Dentro do processo do desenvolvimento da minha própria carreira, dentro dos meus caminhos, né? Eu fui buscar em algum momento uma formação em mentoria profissional. Busquei as melhores referências, descobri que o Sidney era talvez a maior referência que a gente tem no país, fundador do Instituto de Mentoria, e nesse momento tem uns 3 ou 4 anos, né, Sidney, que a gente se encontrou. É, mais ou menos. Mais ou menos isso. E aí eu fiz a formação dentro do instituto que o Sidney fundou, que o Sidney lidera, e a partir disso a gente se tornou próximos, né? Posso considerar que o Sidney hoje é um dos meus mentores no meu desenvolvimento de carreira também. Uhum. E aí, assim, eu tenho um currículo dele aqui, vai ser um bate-papo super bacana, eu tenho um currículo dele aqui, mas acho melhor do que eu ficar descrevendo o currículo é já te passar a bola, pedindo aqui para você se apresentar para o nosso público e contar um pouco a sua jornada, um pouco do que era o Sidney antes, o que foi o Sidney no meio do caminho e onde está o Sidney hoje, né? Tá super bom. Obrigado por aceitar o convite, um prazer enorme ter você aqui. Tenho certeza que a gente vai trocar muito e dividir com o nosso público aqui muito conhecimento e conteúdo. Tá obrigado. Bom. Cláudio, primeiro, obrigado pelo convite. E eu gosto muito desses tipos de bate-papo, porque, primeiro, o que nos aproximou é uma espécie de empatia profissional. Legal. Em algum momento você externou que queria preparar a sua próxima carreira, né? É isso. Falou, olha, eu estou hoje executivo numa empresa, tenho uma trajetória, mas eu sei que em algum momento eu vou para uma próxima carreira. E você falou, eu quero me preparar para essa próxima carreira. E aí eu comecei a perceber a minha carreira na sua. Eu falei, caramba, eu me lembro de estar nessa etapa alguns anos atrás. E sem cair no clichê, na minha época, isso é meio datado demais. Parece que quando você fala na minha época, você está sendo um pouco obsoleto, ou pelo menos se reconhecendo como alguém obsoleto. Então, primeira coisa, muito bom ver a sua trajetória nesses 3 anos, eu venho acompanhando a sua trajetória, um pouco como mentor, um pouco como amigo, colega lá, dividindo a turma, dividindo as conversas lá com o pessoal do Instituto. Então, primeiro, muito legal. E muito legal saber da sua iniciativa. Legal. Quando você me falou da iniciativa, eu falei, é isso que eu quero dizer. Eu não quero dizer o que ele tem que fazer. Eu tenho que ver o que você faz e ver como você está construindo. Então, legal, obrigado. Muito legal isso. Agora, você perguntou da minha trajetória e como que a gente se une. Eu posso dizer, assim, eu podia fazer contar a história de trás para frente, ou lá no início. Mas eu costumo dizer que alguma coisa me trouxe aqui hoje. Alguma coisa formou-se dentro de mim para eu ser um mentor. Eu me considero hoje um mentor no sentido de referência. A minha trajetória, eu acho que foi de uma riqueza para mim tão grande que mesmo os erros mais difíceis, as bobagens que eu fiz, hoje eu consigo enxergar como válidas, como bons erros, tá? Então, muito rápido da minha trajetória, eu comecei no mundo corporativo, dentro de um banco. Há muitos anos atrás, era fácil você entrar num banco para começar uma trajetória bem estruturada. Sabe aquela que você vai subindo a pirâmide? Linear, né? Então, eu comecei como office boy, né? Eu era o chão do banco. E aí, eu, obviamente, aspirei muito crescer.
No meu caso, eu tive alguns privilégios. Primeiro, que eu comecei muito cedo, com 14 anos de idade. Segundo, o banco que eu estava era um banco que apostava muito no desenvolvimento. Então, eu falei, pô, é aqui mesmo que eu quero aprender. E sabe aquela ideia de você ser jovem e querer absorver tudo? Meio esponja, você quer tudo, eu quero aprender tudo. Eu tinha esse apetite num nível assim quase que surreal, quase obsessivo. Então, dentro desse banco, eu acabei sendo muito precoce em vários momentos, porque eu queria aprender, sabia, e você tinha um monte de habilidade, um monte de conhecimento. Tinha uma época que tinha as tecnologias chegando nos bancos na época que eu estava lá. Então, tecnologia chegava, não, eu quero aprender. E eu, cabeça limpa, cabeça absolutamente vazia de outras coisas, tudo que era tecnologia eu queria aprender. Então, eu fui aquele office boy que com 14 anos de idade foi aprender a mexer no Telex. Olha só. Eu não sei quem sabe o que é Telex, a gente pode ficar meio datado aqui, mas o Telex é um aparelho do tamanho dessa mesa que a gente está, mas que faz o que o WhatsApp faz hoje, tá? Só para dizer que era isso. Resumindo, né? Um resumo. Mas eu queria muito aprender. E isso foi destacando o meu nome dentro da estrutura daquela organização, daquele banco. Isso me fez assim, aparecer com muito mais rapidez. Eu muito cedo assumi posições de liderança. Quando eu digo muito cedo, eu já cheguei a ser gerente, eu já cheguei ao cargo de gerente com 19 para 20 anos de idade. Tá? Dentro da estrutura comportava, você conhece todo o processo, então eu cheguei antes dos 20, mas eu não parei por aí, porque é aquela, vamos inovar, vamos fazer diferente, a indústria precisa mudar, os bancos vão mudar, tudo está mudando. E eu peguei aquela época brilhante do final da década de 80, começo da década de 90, que a tecnologia entrou e os bancos eram os que tinham grana para colocar. E eu lembro dessa época que também foi uma época de ruptura, tanto na sociedade brasileira, aquela história da hiperinflação, acaba a inflação. Abertura da economia. Abertura. Os bancos estavam passando por uma guinada. O banco ganhava dinheiro de uma forma, aqui no Brasil, e eles estavam indo para uma outra realidade. Tinha que aprender a ganhar dinheiro dentro de uma nova realidade. No nosso caso, era sem a inflação. Sem a existência da inflação, que de um dia para o outro... Que hoje é meio estranho as pessoas pensarem, mas na época os bancos ganhavam muito dinheiro com a inflação. De um dia para o outro, né? Quando acabou ou começou a dar sinais de que iriam acabar a inflação, os bancos, vários bancos na época, começaram a ter convulsões. Porque você, dentro de uma organização, você tem processos. E é difícil inovar num ambiente onde é tudo regulamentado. Bom, o banco no que eu estava, em algum momento, teve aquela brilhante ideia. Coloca um jovem, porque o jovem tem a obrigação de ter novidades. E eu era o jovem mais bem posicionado. E aí criou-se um privilégio. Eu cheguei à diretoria antes dos 30. Olha só. Na época era bastante raro. Raro, diria, não era comum. Sim, sim. E é legal, essa parte é muito legal, quer dizer, você vira diretor de um banco com 28 anos de idade. Nessa hora a gente fica um pouco arrogante, né? E fala assim, nossa, eu sou a última bolacha do pacote. E eu, obviamente, tinha uma pressão sobre mim. Inove, mas não muda nada. Mas inove, mas não muda. E eu comecei a ver as incoerências, mas, obviamente, eu acabei fazendo uso, primeiro, daquela... inocência da juventude e da obsessão e a ambição por mudar o jogo para que o jogo fosse muito legal. Óbvio que eu tive que estudar muito na tecnologia. Então, mergulhei em tudo que era informática. Eu não aprendi a programar, ou pelo menos não queria mexer com isso. Eu queria mexer com a aplicação disso e como que a tecnologia iria interferir nos comportamentos. Bom, isso foi crescendo. Eu fiquei, assim, aquele diretor mais jovem do banco, ele tem uma coisa que é legal, todo mundo admira. E tem uma coisa que é ruim, todos os holofotes estão lá. Então, quando você erra, todo mundo vê. Quase esperando isso, infelizmente. Né? Às vezes esperando, às vezes torcendo, falando, deixa que ele vai quebrar a cara. E eu fiz muito bem isso. Eu fiz muitas coisas, participei de várias coisas muito inovadoras. E eu achava assim, tá muito legal. E chegou a internet.
E eu estava no banco lá e vendo a internet. Falei, nossa, a internet é o mundo, é o futuro. Mas o banco, na época, não quis colocar a internet tão rápido. Era aquela coisa, não, vamos devagar. A gente está vendo alguma coisa disso acontecendo hoje com a inteligência artificial. Né? É um movimento semelhante. Quando a internet chegou, foi mais ou menos o que acontece hoje com a inteligência artificial. Algumas pessoas com muita ousadia, outras mais conservadoras. outras um pouco assim, desconfiando e tudo. E a internet, quando chegou, tinha esse desconfiar. E eu, como um bom jovem, eu estava assim, esse banco só tem velho, esse banco não quer saber de nada. Sabe aquela coisa de rebeldia? E aí eu comecei a preparar uma nova carreira. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui para o resto da vida. Eu já cheguei aonde eu podia chegar, no banco, já sou autoexecutivo, não vou subir, eu tenho que pensar em fazer o meu próprio negócio. Bom, a internet surgindo, o próprio negócio foi dois para eu montar um site. Na época você não tinha muitas alternativas de site, mas eu montei um site de busca no início da internet e você vai fazendo isso mais ou menos como que você está conduzindo. Uma parte você fica na empresa, uma parte você fica às noites varando aí para o site. O site permitia home office, o site, né? Você conseguia ir equilibrando até uma hora que não dava mais para equilibrar. Ou eu abandonava o site, que não dava dinheiro, tá? Mas dava aquela euforia, o site crescendo, o site de busca no início da internet, cara, viralizou muito. E eu assim, puxa vida, o site é uma paixão, eu quero esse site. Mas você tem carreira, você tem boleto para pagar, você tem filhos, eu estou com a vida estruturada como um executivo tradicional. Ninguém em sã consciência falaria, não, eu vou abandonar isso e vou me aventurar na internet. Mas eu, um bom jovem, arrogante, obsessivo, falei, não, eu vou. E aí eu saí do banco, depois de 20 anos. Tomou o risco de fazer isso, né? Eu pedi demissão do cargo de diretor, com todas as marés contra. Eu, na época, estava com 33 para 34 anos de idade. Para a época, a gente poderia dizer assim, não, você já estava muito bem para o que você tem. Meus pares, na época, tinham 55, 60 anos. Imagina. Foi aquele ato de arrogância e de ousadia. Falei, só tem um problema. Se der errado... Dá muito errado, né? Dá muito errado. Se der certo, tem que dar certo. Felizmente, pegamos a primeira onda na internet, o site cresceu bastante, o site de busca meio que viralizou, junto com toda a internet, né? Chegou uma hora, eu realmente empreendi, montei escritório, funcionários, todas aquelas coisas que empresário tem, que é diferente quando você é executivo. Você tem que lidar de uma forma diferente, né? E tive essa jornada, apareceu uma empresa americana e olhou o nosso trabalho e falou, olha, eu quero... comprar o site de vocês, porque a gente quer aqui no Brasil. Então, eles fizeram uma oferta de compra, acabamos vendendo, porque a oferta foi muito interessante. Eu já não estava com capital para ir crescendo, não tinha capital para crescer. Fui trabalhar com eles, porque eles compraram a empresa, o negócio e o skill, todo mundo, né? E eu também fui trabalhar com eles, mas já assim, já estou diferente. Já é um outro Sidney aí, né? Eu já tinha uma carreira de executivo e agora tive também uma carreira de empresário. E aí voltei a ser executivo nessa corporação. Quando eu volto a ser executivo, eu começo a fazer as comparações. O que eu tenho de liberdade, o que eu não tenho de liberdade. Obviamente, você faz as comparações. Continuei nessa empresa por um tempo, até um outro banco me ofereceu uma posição aqui, e agora já era diferente, porque não era mais aquele garoto prodígio, agora é o que fez e vendeu o site na internet, saiu na imprensa. Então, eu voltei a trabalhar no banco, num novo banco, né? Já com essa aura de... Não é mais prodígio a palavra, mas era uma aura... Agora eu estou vendo de uma outra forma. E a minha carreira de executivo estava ficando bem rica, né? Eu falei, nossa, poxa, já tive vários movimentos. Nessa hora aconteceu uma coisa pessoal.
Você conhece a minha história? Sim, sim. Eu saindo desse lugar que eu trabalhava, desse banco já como alto executivo, eu até digo que eu tinha uma parcela de culpa no que aconteceu, porque o grau meu de arrogância é enorme. Hoje eu falo com tranquilidade, mas assim, eu me achava inatingível, infalível, tá? E eu fui sequestrado. Aí nessa hora a vida traz essa realidade, né? Você tem que repensar muita coisa na vida. Foi nessa hora que eu falei, parou, deixa eu fazer o meu autoaprendizado. E nesse momento eu falei, eu vou ser consultor, era o nome que dava. Eu falei, a terceira carreira, consultor. Eu vou me preparar, mas eu nunca tinha sido consultor, não sabia nem como precificar, não sabia como colocar, só tinha a minha bagagem. Nessa hora foi uma coisa importante. Eu me associei a um consultor já bem veterano, e aí tem um pouco da explicação de onde eu estou hoje, mas ele era veterano, ele já estava nessa estrada há bastante tempo. Eu grudei nele. De alguma maneira, eu fiquei como mentorado dele, porque eu fui captando um pouco do que ele estava fazendo e eu falei, poxa, era uma nova carreira. O que eu aprendi antes servia de referência, mas a nova carreira eu era absolutamente um novato. Exato. Então é meio assim, com quase 40 anos eu virei estagiário novamente, né? Estagiário literal, ficar fazendo PowerPoint, essas coisas, mas eu fui fazendo as amarrações. Quando eu percebi isso, eu falei, agora eu entendi. O meu papel é preparar pessoas executivas para próximas carreiras. Só que eu tinha que construir todo um conceito disso. E aí eu descobri a minha quarta carreira, que além de consultor, a quarta carreira era de escritor. Eu falei, eu vou escrever sobre minha experiência, sobre os meus aprendizados e vou ajudar a formar mentores. Falei, poxa, eu tive um bom mentor, tive vários bons mentores, tem várias pessoas em outras etapas da carreira. Eu falei, não, eu vou começar a ajudar a montar mentores no Brasil. E aí, sim, eu criei toda uma metodologia, fui escrevendo as minhas ideias, publicando o livro. Eu comecei falando de jovens, né? Primeiro movimento meu. Alguns livros, né? Você fala especificamente sobre isso, né? De gerações, eu comecei, né? O primeiro Exato. livro que eu coloquei para falar sobre isso, eu falei assim, eu vou falar da geração Y. Isso. E, na verdade, uma boa parte daquilo que a gente começou a falar da geração Y, que hoje é Millennials, né? O título que ficou foi Millennials, boa parte era inspirada na minha época de jovem. Arrogância, questionamento constante, impaciência. Eu falei, pô, isso acontece com jovens. E o jovem precisa de referência. Bom, quando começou a juntar essas duas coisas, eu comecei a entender o seguinte, não é apenas uma questão de nome de geração, é uma questão de relação. E um ciclo natural da vida, no final das contas, né? Veterano e novato. Perfeito. Veterano, alguém que já está na estrada há algum tempo, e novato, alguém que está chegando. Eu falei, bom, aqui está a matriz da mentoria. Estudei esse processo e montei. Aí eu montei a metodologia, comecei a preparar mentores, primeiro dentro das organizações, preparando o mentor para mentorar futuros sucessores, futuros líderes. E com o tempo isso virou um instituto onde eu hoje trago executivos, pessoas veteranas que querem usar esse movimento de experiência a favor de quem está mais novo no mercado, ou pelo menos está mais atrás dentro da trajetória. Então, hoje eu me considero e me apresento como mentor, principalmente de carreira e liderança, que foi um pouco do meu skill. Legal. E preparo outros mentores. Eu faço mentoria de executivos hoje e faço a formação de mentores. Esse é o core do Instituto de Mentoria. E, Sidney, uma história riquíssima, né? Obrigado por começar já compartilhando essa jornada com o seu público. Eu fui anotando várias questões aqui, mas quero pegar 2 pontinhos ou 3, né? Algumas passagens importantes que você trouxe, assim. Uhum. Primeiro você falou de terceira e quarta carreira, né? No final das contas, né? Longevidade do Brasil aumentando, a pressão no mundo corporativo cada vez maior, o funil mais afunilado, vamos dizer assim. Então, assim, é bacana a gente ampliar a consciência sobre essa história de ciclos de carreira. Uhum. Né? Diferente de um momento atrás, às vezes as coisas não têm mais início, meio e fim de uma maneira tão clara.
às vezes, né, as carreiras hoje, a literatura fala sobre isso, né? Carreiras contemporâneas, etc. A gente tem que entender que isso é mais fluido. É fundamental que estejamos preparados, né? Não dá para a gente se deixar levar pela situação. Eu queria também destacar um outro ponto que você falou, riquíssimo, né? Assim, aos 40 anos de idade, eu era um estagiário. Né? Para aquele jovem com 28 anos, que você, de uma maneira super honesta de uma transparência muito clara, claramente fala hoje, eu era um arrogante, e há um momento que seus 40 anos se enxerga como estagiário. Olha que trajetória interessante. E só o último comentário que eu queria fazer para amarrar minha próxima pergunta, quando você fala dessa questão que com 40 anos você se via como estagiário e grudou, né, como você falou, em alguém que era a sua referência, me dá uma visão muito clara, Sidney, assim, de uma lucidez que eventualmente você tinha na época, talvez mais ou menos consciente, queria que você me confirmasse isso, um pouco sobre essa realidade que você foi vendo, que a carreira ela é feita por ciclos e a gente tem que ter uma habilidade, uma consciência e um nível de maturidade importante para entender que naquela atividade, independente da sua idade, você é veterano ou você foi veterano, mas se você começar a migrar para uma outra atividade, as amarras ou as virtudes que você tinha daquele momento veterano não serão as mesmas. É interessante você ter a referência, né? É interessante você olhar para os ciclos de carreira também pedindo ajuda. Acho que pedindo ajuda talvez não seja o termo certo, mas buscando a referência para você ir se completando ao longo do tempo. E é muito legal te ouvir com essa lucidez. E eu fui buscar, né, te conhecer e sempre fui muito grato pela nossa relação, exatamente porque eu acho que eu tenho algum nível de lucidez na minha preparação para uma nova carreira. E acho que um papel nosso muito importante, por isso que eu estou dividindo essa amarração com o nosso público, é estimular essa consciência nos profissionais. Eu vejo muitos profissionais chegando ali num nível de ansiedade, às vezes, infeliz aonde está, às vezes não pode sair daquele trabalho porque está infeliz e às vezes não tem que sair mesmo porque tem um pilar financeiro que é importante. Mas, assim, eu vejo muitas pessoas, às vezes, mais se queixarem, se reclamarem e poucas pessoas, de fato, de maneira consciente e intencional, desenvolverem o hábito de se planejar para os seus próximos ciclos. Aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, né? E vou falar daqui a pouquinho do último livro do Sidney, né? Tá aqui nas minhas mãos, vou falar daqui a pouquinho sobre ele. Mas antes disso, eu queria te ouvir assim. Como é que você enxerga, e você é experientíssimo em relação à formação de mentores, seja na relação com seus mentorados, seja na relação do grupo de mentores que você forma no Instituto, como é que você vê hoje essa prática das pessoas passarem talvez pelos mesmos dilemas de gerações anteriores e talvez hoje até com mais intensidade, porque hoje é muita pressão, né? A sociedade em ebulição. Você concorda que as pessoas, às vezes, elas estão mais, eventualmente, enxergando um aspecto de mais reclamação e pouca ação? E tem espaço para as pessoas ampliarem, primeiro, a consciência e depois a intencionalidade de conduzir as próprias carreiras? Tem enormes e muitos aprendizados em toda essa sua colocação. Então, a primeira coisa que eu quero avisar a turma, eu não estava tão consciente de que eu era arrogante na época, não, tá? Assim, primeiro, não, na época eu achava que eu era combativo, era assim que a gente enxerga. O tempo mostra, ajudando, e aí né? o tempo, e óbvio que os passos errados, os passos certos vão mostrando, e aí sim, com o tempo, você fica com uma certa sabedoria sobre você mesmo no passado. Então, quando eu falo que na época eu era muito arrogante, na época não era assim que eu falaria. Provavelmente eu falo na época, porque as pessoas não seguem o meu ritmo, eu sou muito ansioso, vocês não acompanham. Mas você foi aprendendo com a sua própria jornada, né? Isso que é legal. Na verdade, né? foi aprendendo com as cabeçadas. Com as cabeçadas da jornada, que não né? foi só uma, teve várias cabeçadas, várias falhas, né? Então, assim, eu gosto muito de entender que o erro, ele é um grande aliado se a gente presta atenção no erro. E aí, quando a gente está no estado de consciência, esse estado de consciência é você prestar atenção no seu erro. Perfeito. E não ficar transferindo o erro. Mas na época teve o bandido, na época estava... Você fica transferindo para os outros uma parte da sua responsabilidade, porque te tira o peso. Então, a consciência, ela vem
do entendimento do erro que você cometeu, da tua parte no erro. Isso é uma questão. A outra é realmente sobre carreira, essa questão de ciclos que você colocou. Perfeito. No passado, aí eu vou colocar um passado pelo menos 40 anos atrás. O modelo cristalizado era você, perto dos 18 anos, começa a sua aventura profissional, algumas vezes mais cedo, um pouquinho mais tarde, mas, no geral, assim que você termina o ensino médio, você começa a trabalhar, começa a sua trajetória, escolhe uma carreira, eu vou ser engenheiro, e, de alguma maneira, todo o movimento diz que você vai ficar nessa carreira pelos próximos 35 anos. Exato. Se você começou perto dos 20, perto dos 55, você está terminando esse ciclo, que era muito fácil no passado. Na época, as pessoas morriam mais cedo. Você falou do aumento da expectativa de vida, mas na época a expectativa de vida era em torno de 60, 65, no máximo 70. Então, uma carreira cabia. Aliás, fazia todo sentido você se empenhar em crescer numa única carreira. Perfeito. E você depois se aposenta e morre. Perfeito. Quando você experimenta um fenômeno que é o aumento real da expectativa de vida, hoje nós estamos falando em torno de 80, 80 e alto, a gente tem uma sensação... Expectativa com qualidade de vida, vida útil, sim, né? Vida gerando valor. Então, gerando fala, valor, olha, eu acho que eu ainda tô bem, e a gente sente isso, né? A gente sente isso. Então, quando você começa a experimentar, a parte legal é que você tem mais tempo. A parte que desafia é você sair daquela decisão cristalizada. Perfeito. Então, você entrou no mercado sabendo, olha, eu vou trabalhar 35 anos, depois vou me aposentar. Pensa bem, se você hoje está vivendo 85 anos, em média, e você aposenta com 50, 55, é muito tempo para você ficar sem gerar valor. E assim, a gente não consegue, é óbvio, né? Então, primeiro, a gente tem que já de cara saber que a trajetória de vida nossa é muito maior. Perfeito. A segunda se é muito maior, eu tenho que colocar ciclos. Então, uma coisa que eu falo para quem hoje começa a prestar atenção nisso, não é um grau de consciência, mas prestar atenção. Você hoje, se você é jovem, está com seus 20 e poucos anos de idade, às vezes a gente acha que lá perto dos 50 a gente olha e fala, eu vou estar bem velho. Não, você não vai estar. Te garanto que o jovem de hoje, com 20, vai experimentar uma expectativa de vida superior a 100 anos. Hoje a gente fala 80 com muita facilidade, acho que 80 dá. Mas o jovem de hoje, com 20, vai experimentar o normal 100. Significa que cabe várias carreiras. Perfeito. E se a gente não faz isso planejado, aí você tem um risco muito grande, porque a maioria das pessoas, isso a gente observa, não é apenas uma intuição, é uma coisa que a gente observa. A maioria das pessoas que chegam na idade e aposentam e param realmente, ela começa a adoecer, ela começa a perder propósito de vida, ela começa a não se ver útil de alguma maneira. E isso pira a pessoa, e normalmente o que acontece é que a pessoa realmente fica doente e morre. Agora, quando a pessoa fala, não, eu quero continuar gerando valor, aí vem a primeira chave que mudou. Antes você trabalhava para ganhar dinheiro. Hoje você não pode pensar numa carreira de trabalhar para ganhar dinheiro. Você tem que trabalhar para gerar valor. Perfeito. E aí você começa a pensar, gerar valor para quem? Olha, primeiro, para você mesmo, para quem está no teu entorno, tá? E para você no futuro. Você percebe que já tem uma dimensão de planejamento? Então, a carreira hoje permite você pensar, olha, eu tive uma carreira de executivo. Agora eu quero experimentar uma carreira de consultor, de escritor. De alguma maneira, você vai construindo a carreira onde o teu conhecimento é o teu principal patrimônio. Legal. Você pode construir uma previdência, pode construir um plano financeiro que te dê tranquilidade, mas essa tranquilidade jamais pode deixar você parado. Por quê? Se você para,
você fica obsoleto. E eu gosto da palavra obsoleto. É uma palavra que você usa bastante Eu e uso. é muito bem empregada, né? Porque às vezes... não, até o Schwarzenegger já brincou com isso. Olha, estou velho, mas não obsoleto. Olha que legal. Então, quando você citou que lá com os meus 40 anos eu virei estagiário, é uma condição de voltar a ser novato. E aí vem o princípio da mentoria. A mentoria é uma relação entre alguém que é veterano com alguém que é novato. Veterano não é uma questão de idade. A gente pensa que é idade por causa do tempo. Isso, né? Não é idade. Isso. Veterano é uma questão de exposição. Nós estamos aqui fazendo a gravação, tem uma jovem aqui gravando. Ela tem muito conhecimento nas mídias sociais hoje. Nas mídias sociais, ela é mais veterana do que eu. Sem dúvida. Por quê? Porque ela está mais exposta às mídias sociais do que eu consigo me expor. Então, quem é o novato? Eu. Ou seja, eu me coloco na condição de novato quando eu mudo o cenário à minha volta. Isso é o maior desafio atual. Porque para você não ficar obsoleto, você tem que decidir se colocar na condição de novato. E eu falo isso de um jeito que é legal as pessoas pensarem assim, não, mas é muito bonito, bacana, eu gosto de ser novato. Não, a gente não gosta, parece um contrassenso. O novato, a gente não dá os desafios mais legais para o novato, a gente dá os desafios mais operacionais. O novato, ele não conhece todo o contexto, não desenvolveu toda a habilidade, então ele falha. Ninguém gosta de estar numa situação onde não acreditam em você e você, quando acreditam, você falha. Eu não gosto de ser novato. A gente não gosta de se colocar em condição de novato. A gente prefere dizer, não é para mim, não vou me mexer. Mas é justamente isso que é a mola da juventude mais perene. Ou seja, quanto mais você se coloca na condição de novato, mais você avança e cresce. Agora, tem coisas que eu já sou veterano. Então, você tem que entender que nossa realidade em algumas coisas eu sou veterano. Perfeito. Eu preciso transferir isso para quem é novato nessas coisas. E para outras, eu sou novato. Se eu esconder isso, eu fico obsoleto. Se eu me colocar nisso, eu vou me parecer vulnerável, eu vou parecer menos competente. Legal, mas à medida que a gente vai se expondo à situação, você vai saindo da condição de novato para a condição de veterano. Um truque para quem quiser ser novato sempre que você se colocar na condição de novato, pegue alguém como referência, alguém como veterano naquela condição, porque você vai modelar bastante. E é essa a grande sacada. Legal. A mentoria é essa relação entre alguém que é veterano e alguém que é novato, alguém que decidiu ser novato, independente da idade. Mas aí, Sidney, vamos ver se você concorda comigo. Tem um desafio enorme, e aí eu estou falando aqui para o meu público, que é formado eminentemente, né? A minha fala é muito para esse público, e acompanhando os indicadores aqui das minhas redes, eu vejo que é esse público que me acompanha. São públicos de executivos, predominantemente ali de 30 a 55 anos. E aí, para quem construiu a carreira, eu venho de uma geração exatamente como você trouxe, né? Às vezes eu falo área industrial, hoje você falou mais da tecnologia pós-internet. Isso. Então, assim, independente da nomenclatura, a gente vem de um período onde as coisas eram mais lineares e você entrava numa empresa para ficar, eventualmente, 30 anos lá. Então, a mentalidade que foi forjada na minha criação profissional, vamos dizer assim, ela era esculpida com esses detalhes. Sim. O Clauber entra numa empresa e vai ficar lá o quanto tempo fez. Mudou de uma empresa, mudou de outra, mas sim, a carreira é aquela. Então, o executivo nessa faixa etária, dos 30 a mais, 35, 40, até 45, eu defendo, e isso é também da experiência das minhas interações, que esse executivo ele é forjado numa mentalidade que é difícil, às vezes, tirar aquela roupa de que sabe tudo, porque o executivo ele vai ganhando algum nível de ascensão na empresa, nível de decisão, um poder, né? Um poder no sentido de a gente vai sendo, vamos dizer, formado com... Pô, eu tomo decisões importantes na empresa onde eu estou, as pessoas me ouvem e tal. E aí você se colocar numa posição de novato, com seus 40 anos, 45, 35, é um desafio que a pessoa tem que ter um autoconhecimento muito grande.
e uma consciência muito clara. Sim. Não tem nenhum demérito em você ser novato para você construir uma próxima carreira. Pelo contrário. Costumo defender que é uma virtude enorme. É quase que um nível acima a pessoa que ela está no nível positivo, eventualmente, onde ela trabalha, ela é reconhecida, mas, ao mesmo tempo, ela está se preparando para um próximo passo. E o revés disso tudo, e eu vivenciei algumas experiências com pares meus nas empresas que eu trabalhei, pessoas que com 50, 55 anos de idade, porque a pirâmide das empresas elas vão se fechando, pessoa com altíssimo nível de energia, até bem financeiramente, mas sofreu emocionalmente num processo onde a empresa convidou ela a não estar mais com ela. Porque a pessoa não se preparou, a pessoa seguiu esse rito automático. Eu costumo dizer muito, tem um episódio que eu trouxe aqui para o meu público falando exatamente sobre isso. Né? Da neurociência a gente aprende que o nosso cérebro ele vem sendo modelado de um jeito que a gente constantemente, se a gente não fizer nada diferente, a gente faz tudo igual todo dia. E se isso acontecer, com a nossa carreira vai ser igual. Né? A gente é sugado no dia a dia do trabalho e quando a gente se dá conta, eventualmente a gente está no nível de experiência no ambiente da posição de executiva que a gente atua, ou executiva, mas novato num caminho que, às vezes, a gente se fecha, aí vem a resistência à mudança, uma série de questões, e essa programação para longevidade profissional fica de lado. E, às vezes, quando isso acontece, a dor é muito grande. Né? É por isso que eu gosto muito de falar de mentoria, gosto muito de te ouvir, gosto muito de que a gente troque. E é exatamente aí que você atua, né? De ajudar as pessoas a abrir, primeiro, a consciência, como você bem colocou e eu trouxe também, para depois elas criarem essa preparação. Tem uma coisa que a gente tem que deixar muito transparente e mais claro. Quando a gente fala novato, o nosso conhecimento social, as nossas memórias, as premissas sempre alguém incompetente, novinho e meio ingênuo com inocente. É isso que tem que sair de cena. Não é nada disso, não é nada disso. Eu costumo dizer isso, principalmente quando eu estou fazendo a mentoria de altos executivos. Imagina um profissional, você tem pessoas que você já está visualizando, você tem um profissional, ele já está dentro da instituição, fazendo a trajetória dele, ele é gerente, está lá, e dentro dessa posição ele já tem a competência dele, ele é reconhecido, ele entrega resultado, mas aí ele é visto e alguém coloca ele como diretor, foi promovido. Um lado nosso fala, foi reconhecimento e ele virou diretor, mas na carreira de diretor ele é novato. Perfeito. É esse o elemento de novato que eu estou falando. Não tem nada a ver com a questão de um jovem estagiário. A gente tem que se libertar dessa ideia. Uma pessoa que está dentro da empresa, uma hipótese, um profissional está há 20 anos na empresa, já chegou à posição de gerente e ele vira diretor. Na posição de diretor, ele é novato. Fala, não, mas ele já conhece a empresa. Sim, uma série de coisas ele já conhece, uma série de competências ele já mostra. Mas o que é requerido para ele nessa posição é diferente, né? O que é requerido, eu acho que assim, Cláudio, se você lembrar, a primeira vez que você virou líder, por exemplo, tem muito programa lá no Instituto de mentoria para primeira liderança. Né? Primeira liderança. A pessoa não era líder, de repente ela virou líder. É isso. Quando ele vira líder, na posição de líder, ele é novato. Tem elementos que não estavam visíveis para ele quando ele olhava o líder dele. Perfeito. E aí ele descobre que ele não pode falhar, ele descobre que não consegue mais não priorizar as coisas. Ele vai ter que fazer coisas que, a rigor, quando ele não era líder, ele achava que o líder era um bobão, cretino. Exato, ele olhava e agora ele se vê nessa posição. Ou seja, ele está na posição como novato. Legal quando a gente está na primeira liderança, eu não sei como foi a sua primeira liderança, mas quando você está na primeira liderança, o que seria legal? Você olhar alguém que é veterano nessa liderança. Isso aí, perfeito. Por quê? Porque a pessoa já viu várias coisas. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando alguém já é diretor e virou CEO. Uma parte das mentorias que eu tenho feito são diretores que foram elevados à posição de CEO. Aí a gente fala, mas o CEO não é novato. É novato. Ele ainda não construiu toda a rede, ele não sabe todos os códigos da postura da cadeira
de CEO. Então, ele, na posição de CEO, ele é novato. Um CEO que está numa empresa e foi para outra empresa. Quando ele chega na outra empresa, ele também é CEO. Ele é novato? Perfeito. Ele é novato. É? Então, é esse conceito que eu acho que ele escapa daquela cristalização de que novato é alguém ingênuo e inocente. É isso aí. Mas vamos pensar no CEO. O CEO está numa empresa, ele foi para outra empresa. Na outra empresa, ele é novato. Ele não construiu ainda a rede de apoio, ele não conhece a cultura. Às vezes o negócio da empresa, não a cultura, entendeu. Ele o setor, pode até né? entender o setor, o negócio, mas ele ainda não entendeu o modus Os acionistas operandi da empresa, a não cultura, entendeu. né? Ou seja, nesse ponto, ele ainda está vulnerável, ele ainda é novato. Leva um tempo para ele sair da condição de novato, não tem alternativa. Você só sai da condição de novato se expondo. Praticando, né? Se expondo. Entrando no jogo. Então, eu não conheço o TikTok tão bem quanto eu gostaria. Tá cheio de jovem que é veterano no TikTok. Eu entrando no TikTok, eu vou ser novato. Perfeito. Claro que eu não vou ser um novato zero bala. Eu vou ser um novato com outras bagagens. O meu repertório a gente não perde. É. Todo o repertório você guarda, mas quando você está na condição de novato, você tem dois aliados importantes. Você tem a referência do repertório do veterano e tem o seu próprio repertório. Legal. Você percebe que, então, é mais uma questão de atitude e tirar essa cristalização da ideia de que novato é ruim. E é bacana você deixar isso bem claro, Sidney, porque assim, é aí que está, às vezes, o segredo, né? Porque a pessoa, para ser consistente na evolução da carreira, a partir do momento que ela tem essa clareza, o caminho dela de sucesso provavelmente vai ser muito mais provável. Porque, no final das contas, o que a gente vê em algumas situações é a pessoa passar pelo ciclo sem ter a consciência, né? O Rancharan, naquele livro Pipeline de Liderança, ele fala muito disso, né? O pipeline, assim, o primeiro nível para o segundo, que é a primeira liderança, assim, é outro profissional, praticamente. O que é requerido dele é outra questão. E as pessoas, por vezes, elas podem passar meio direto nesse tubo, eventualmente sem perceber isso. Ó, eu sou um CEO, eventualmente eu sei de tudo. Eu sou o C-level da empresa, eu sou o diretor, mas na hora que você está naquela posição, numa outra função, você é novato naquilo. Na hora que você está indo para uma outra empresa, é novato naquilo. E aí tem uma riqueza tremenda, né? A questão é só a gente não cair na armadilha de não querer ser novato. Exato. Esse e é o aí ponto. tem um outro ponto. Se você, e aí quem está nos ouvindo pode pensar, mas a minha carreira está consolidada. Tá ótimo. Então, você tem chance de escolher cenários para ser novato. Quando você está na tua carreira e você foi procurar se aproximar de veteranos mentores, o que você está se colocando? É um ramo novo, a mentoria é um ramo novo. Com a minha experiência, mas novato. Mas na bagagem de mentoria, você ainda é novato. Então, deixa eu pegar pessoas mais veteranas para eu me espelhar. Você está montando o processo. Uma coisa que é quase que uma regra pétrea. Não dá para você ser novato se você não mudar o contexto à sua volta. Legal. Então, se a sua carreira está meio parada, ou você fala, eu não estou crescendo na carreira, muda de cenário. Ótimo. Que vai te obrigar a ficar como novato. E aí, Sidney, ótimo. Estou empolgadíssimo aqui com a nossa conversa. Eu estou atrapalhando todo o questionário dele, já foi todo. Já foi, mas está ótimo que a gente está se conectando. E aí eu queria falar também do seu livro. Claro. Não queria deixar de falar dele. Mas conectado com o que a gente está falando. E aí também não sei se você concorda, mas quando a gente está fazendo todo esse encadeamento de novato e os exemplos de cargos, né, de CEO, diretor, etc., talvez a gente tenha, né, literatura, como eu falei, de Rancharan, a lucidez, como você traz isso, para mim é uma questão muito evidente. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui deve estar concordando. Uhum. Mas eu vejo que quando você chegar naquele momento do ciclo executivo, o mundo corporativo já eventualmente afunilado, ou um teto onde a pessoa talvez não se encontra plenamente ali, essa transição para outras carreiras, seja qual for, consultor, conselheiro, empreendedor de pousada no interior, o que seja, isso é pouco discutido, né? Isso aí é um outro ciclo onde você se coloca novato numa situação totalmente diferente da realidade executiva. Uhum. Ela talvez seja pouco discutida. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Porque quando a gente fala assim do advogado, pegando meu exemplo, advogado sênior para ser coordenador, o coordenador para ser gerente, é quase que uma questão natural que às vezes é difícil a gente ampliar essa consciência do novato.
Quando a gente fala de um executivo de uma empresa que já está numa posição e vai fazer uma transição de carreira para uma nova carreira, que é o que você fez isso consistentemente ao longo da sua vida, isso eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre como é que é bacana a gente se preparar. E para isso, eu queria pegar alguns ganchos aqui, mais uma vez, né? É seu 10º livro, né? Seu bem te acompanhei aqui. É o 10º livro. Líderes em Crise, o último livro de Sidney Oliveira, né? Fiz a leitura aqui recente. Recomendo aqui a todos que consumam esse conteúdo. Uma leitura super fácil, leve, rapidinho você conclui o livro, mas com muita densidade de conteúdo. E nele, Sidney, eu quero amarrar tudo isso com essa minha pergunta. Nele, você fala muito da crise que a gente vive hoje, né? Da crise da liderança, que é o título do livro, inclusive, né? Porque, no final das contas, a gente vive uma sociedade totalmente modificada, pressões de todo lado, e as pessoas talvez não bem preparadas para lidar com tudo isso, e sobre os líderes hoje sobrecai um encargo muito grande, né? E as pessoas talvez não estejam preparadas para isso, especialmente no lado humano, que aí você trabalha muito isso no livro. E eu marquei algumas frases do seu livro, assim, você fala assim, ó, quando falamos em carreira, o objetivo não pode ser simplesmente subir degraus. É preciso construir uma trajetória que ressoe autenticidade e propósito. E uma outra passagem que me marcou, né? Um executivo que vê sua carreira com um percurso pré-determinado, sem espaços para improviso, acaba sendo refém de modelos ultrapassados. Peguei essas duas partes para te fazer uma pergunta assim. Como é que você vê os caminhos necessários, o público que está nos ouvindo aqui, que eventualmente está concordando com o que a gente está falando, que dica que você dá para eles assim? Para essa trajetória do mundo corporativo, acho que a gente já falou um pouquinho, né? Do gerente que vira diretor, do diretor que vira CEO. Como é que é essa experiência da pessoa se abrir para ser novatos em outras carreiras, quando o ciclo corporativo ele vai se afunilando dentro desse contexto, dessa crise de sociedade que a gente vive, né? Porque as pessoas são preparadas no mundo corporativo, mas são preparadas para serem os executivos do mundo corporativo. Talvez elas não estejam preparadas para serem as pessoas por sua própria autenticidade, né? O Clauber, fora da empresa onde ele trabalha hoje, é um outro profissional. E serei outro profissional quando eu deixar a empresa que eu trabalho hoje, com a minha autenticidade, que eu estou procurando ainda qual é esse caminho. Faz sentido o que eu estou te falando? Assim, essa migração, e me ajuda aqui, junto com o público, entender um pouco a sua experiência nesse aspecto. Tem uma coisa, Cláudio, que é o protagonismo. Se você não tomar conta do que a gente chama de carreira, se você não ousar, não se colocar como novato, não promover as escolhas que mudem o cenário à sua volta, uma coisa é certa, o cenário à sua volta vai mudar. De qualquer jeito. Só que você vai começar a ser, a palavra de novo, obsoleto. Por quê? Porque o cenário está mudando e por mais que você queira, você não acompanha todo o cenário. O cenário muda, às vezes, de maneiras que você não estava nem imaginando, nem a direção, e nem entra dentro do que você esperava. Perfeito. Então, a primeira coisa é tomar conta da carreira, é pensar por onde eu vou daqui 10 anos, daqui 15 anos, ou como é que eu estarei. Não é só uma questão de cargo. Porque, como você mesmo disse, a pirâmide organizacional ela vai diminuindo. Então, tem muito menos oportunidades de CEO do que de primeira gerência. Tem mais gente embaixo do que em cima. Então, não adianta eu ficar, vamos dizer assim, congelado, cristalizado numa ideia de que, olha, eu sou coordenador, agora meu próximo passo é ser gerente. Sou gerente, meu próximo passo é ser superintendente, meu próximo passo é diretor. Porque nem todo diretor vai virar CEO. Nem todo gerente vai virar diretor. Isso é matemático, não tem como. Isso aí. Por quê? Porque não tem. A menos que você mude de cenário. E aí começa a vir uma questão, a ousadia. E a gente se agarra a algumas coisas, no mundo corporativo a gente se agarra a algumas coisas, algumas são muito clichês, né? O sobrenome corporativo. Exato. Sabe? Então eu me lembro, eu trabalhei no Banco Real. Então eu era o Sidney do Banco Real. Quando você tira o Banco Real do sobrenome, e é só o Sidney. Do seu corpo, né? Cara, é uma sensação de luto estranha, porque parece que você perdeu força.
E, na verdade, não é aí que está. Então, quando a gente está pensando principalmente em carreira, é legal você protagonizar as escolhas que você fala. Olha, eu também quero trabalhar isso. Olha, eu quero experimentar ser empresário ou eu quero experimentar um outro ramo. Então, vai se preparar, vai estudar, mas não perca a gestão das decisões, porque a decisão sempre é tua. Se você não toma essa decisão, você está hoje no mundo corporativo. Se você não tomar conta disso, vai ter uma hora que você vai ficar obsoleto. E alguém mais jovem, com mais ambição, lembra do Sidney ambicioso? Isso. Com mais ambição, com mais obsessão, vai chegar. A gente vê isso em outros ramos da atividade, tipo Fórmula 1. Cara, é a coisa mais... Ciclos, né? De ciclo. Esses dias teve um prêmio de Fórmula 1 e eu vi lá os dois ganhadores da corrida sendo entrevistados pelo David Coulthard, que é um veterano. Já o David Coulthard já deixou de ser piloto de Fórmula 1. Ele está hoje numa carreira de jornalista, repórter, consultor. Eu não sei exatamente qual que é a carreira dele. Mas eu falei, então, isso é o ciclo. Então, uma coisa que é legal a gente pensar é o mundo está em transformação constante. Ou eu protagonizo e vou passeando nessa onda também com as transformações, mesmo que o custo seja me colocar como novato. É isso, tá? Isso. Mesmo que seja esse custo, porque dá medo, a gente não gosta de sair do terreno conhecido, não gosta daquele poder corporativo que o sobrenome da empresa traz. Porque tem um poder, assim. Tem um alimento da vaidade, no final das contas. Tem um pouco disso, então as pessoas nos reconhecem pela empresa que a gente trabalha. Então, gera um certo pânico. Uma coisa que eu aprendi nessa minha trajetória é, à medida que eu fui avançando e entendendo isso, eu comecei a pensar que eu sou o meu maior sobrenome. Eu sou a minha empresa. Eu sou a pessoa que gera valor. E eu tenho projetos. Então, uma coisa que mudou na carreira dessa época que a gente ia subindo a pirâmide e que eu vejo hoje uma outra realidade para a carreira, é que a carreira não está ligada a cargo mais. Não está ligado à empresa. A carreira está ligada à capacidade que você tem de gerar valor. Perfeito. E para gerar valor, você pode gerar valor em vários projetos, em várias realidades. Então, por exemplo, eu tenho as mentorias e eu também faço palestra, faço workshop nas empresas. Eu costumo dizer que cada empresa que me chama para fazer uma palestra, eu faço toda aquela trajetória do empregado. Ou seja, você é entrevistado, você é avaliado, aí te contratam. Me contratam, o que acontece assim que eu entreguei a palestra? Eu fui demitido. Exato. Por quê? Em ciclos pequenos, né? Mas o projeto era só a palestra. Demitido, né? Isso. Então, assim, é como se você fosse pensar que a sua trajetória é em que projetos eu vou entrar para gerar valor, para eu extrair valor. A carreira hoje está muito mais ligada à sua capacidade de gerar valor, independente do cargo e da pessoa. Isso talvez seja a grande mudança que eu costumo perceber nesse tempo todo. A sua capacidade de gerar valor. Você não pode ficar obsoleto. Por quê? Aí você não gera valor. Perfeito. Como é que eu então gero valor? Se arrisca. Vai dar certo em tudo? De maneira nenhuma. O Sidney, não podia concordar mais com o que você traz. Ao mesmo tempo, e adorei o que você falou, né? A sua carreira é a sua capacidade de gerar valor e o seu maior ativo é você, no final das contas. Sim. Não é a empresa onde você trabalha. Ao mesmo tempo, e eu fiz uma pesquisa recente, em breve eu vou divulgar aqui para o meu público, onde eu pesquisei com quase 500 executivos se essas pessoas estavam se planejando para a transição da meia-idade. Porque ela vai acontecer. As pessoas de 30, 35, 40, 45, às vezes não querem ou não pensam que vai acontecer. Mas, mais uma vez, eu repito isso sempre. Ou vai acontecer porque o funil corporativo vai fechar, ou chega um momento que, às vezes, com os seus 50 anos, 45, a gente mesmo vai se transformando, a gente ganha, na verdade, uma maturidade pessoal e profissional que, às vezes, as mesmas realizações que você tinha no sucesso da empresa com 20, 30, 50, não te realizam tanto, eventualmente, com 50, 55.
essa amplitude dessa lucidez que você traz. Em um momento da sua carreira, você entendeu que o seu maior ativo era o Sidney, não era o Sidney do real. Isso você alcançou em algum momento, e eu assumo, imagino que quando você alcançou esse nível de consciência, provavelmente o ambiente de executivo já provavelmente não te comportava mais, porque você queria explorar mais o Sidney pelo Sidney, e não o Sidney trabalhando no banco. E eu queria te ouvir um pouco nesse aspecto, e me assustou os resultados dessa pesquisa. Me assustou não, confirmou uma hipótese que eu tinha, mas é um dado impactante, que assim, a absoluta maioria das pessoas não planejam a carreira para o outro momento, para a outra carreira. Uhum. Tudo que você falou, de novo, uma lucidez muito grande. Mas eu queria que você me ajudasse o público aqui, que eu tenho, de novo, certeza que a turma deve estar acompanhando, que está nos acompanhando, deve estar concordando. O que falta para as pessoas darem esse lampejo de consciência, né? Porque eu me considero num grupo de pessoas, vamos dizer assim, feliz de poder ter encontrado pessoas que me ajudaram muito a ampliar essa consciência num caminho. E hoje, com meus 49 anos de idade, eu acho, tenho muito para aprender, mas eu acho que eu estou com uma clareza e uma consciência de como eu programo meus próximos passos de carreira. Com muita coisa para fazer. E você traz isso e o público que está nos ouvindo pode evidenciar. Você construiu isso ao longo do tempo. Mas eu acho que a média geral, e é por isso que eu queria te fazer essa pergunta, para ajudar o nosso público, o que a turma tem que pensar hoje, com seus 35, 40, 45, para que pratique isso que você falou de uma maneira muito clara? Porque a típica nossa conversa, Cid, não sei se você concorda, é muito fácil e gostoso até de falar. Mas é difícil de praticar. Porque no dia a dia o corporativo nos suga e é o automático que acontece. A gente entra no escritório na sexta, entra na segunda, sai na sexta, mais ou menos do mesmo jeito, sem intencionalmente levar para isso. Tem algum segredinho aí que eventualmente você divide com o público e fala assim, qual que é aquele primeiro lampejo que pode ajudar as pessoas a abrir consciência para depois empregar a intencionalidade? Olha, tem uma coisa que a gente não tem consciência até chegar lá. Então, a gente tem as nossas fantasias, as nossas projeções. Assim como eu lá, nos meus 40 anos de idade, eu me vi muito arrogante. Com 28 eu era arrogante, com 40 eu era arrogante, muito seguro de mim. Quando a gente está nessa fase, a gente não quer pensar no futuro porque a gente acha que vai dar conta. É uma arrogância, o ego nosso faz a gente acreditar nisso. Fala mais alto, né? Faz a gente acreditar que, não, eu estou bem aqui, vou continuar assim. Isso é uma armadilha. Mesmo assim, aqui no Brasil, a gente tem muita ideia desse momento futuro com aquele banho, com aquele verniz previdenciário. Então, você tem que juntar capital agora para ter uma reserva para quando você estiver numa fase que você quer aposentar. Então, tem muito desse movimento cristalizado. Uma coisa que eu percebi, e talvez seja essa a diferença, é que não tem capital que você consiga gerar que vai substituir o prazer de você saber que está gerando valor. Tá? Você pode criar o plano previdenciário para te dar tranquilidade monetária. Isso sim, você tem várias alternativas, tem gente especialista nisso. E sim, eu recomendo, quanto mais tempo você... É um dos pilares que tem que cuidar absolutamente. Mas assim, pensando no futuro, você não é só ter uma razão financeira que te dê uma certa estabilidade, tranquilidade, é válido e precisa ser feito isso com alguma inteligência. Mas não é isso que vai te preencher quando você tiver mais veterano. Você está com 49 e 50, eu estou com 63. Então, eu estou na frente sua pelo menos 13 anos. Tá? Então, nessa trajetória, o que eu percebo que realmente hoje traz valor para mim é eu me enxergar gerando valor. Olha que legal. Independente se isso é remunerado ou não é remunerado, mas eu perceber que eu ainda sou útil, que eu consigo gerar valor. E esse gerar valor não é gerar valor com o meu passado, é gerar valor com tudo que eu fico aprendendo a partir de ser novato. Ou seja, não perder a capacidade de gerar valor
é talvez a melhor previdência que a gente pode fazer. Eu tenho amigos mais veteranos, a gente tem alguns decanos lá dentro do Instituto, né? E eu fico olhando assim, eu tenho pessoas que estão na minha frente muito mais do que eu estou de você. Então, um dos meus principais amigos está com seus 77 anos e ele gera valor até hoje, ou seja, ele vai, escreve livro, faz palestra. Eu falei, olha só, eu quero estar desse jeito, não só com a energia, mas eu quero pessoas olhando e falando, quero você perto de mim porque gera valor. Essa talvez seja a principal previdência que você pode ter, porque essa vitalidade vem da geração de valor, Perfeito. Não vem do patrimônio que você tem. O patrimônio, sendo muito franco, eu trabalhei em banco, né? Então eu aprendi a fazer muita previdência e eu percebi uma coisa, todo patrimônio, às vezes, ele vai embora. Mas o patrimônio vai embora? Às vezes vai de jeito traumático, né? Eu ganhei muito dinheiro quando eu vendi o site, muito dinheiro, e perdi com a mesma velocidade quando eu fui sequestrado. Por quê? Porque eles tungaram esse dinheiro. Ou seja, o dinheiro, ele é parte da história, mas ele não é a história. Perfeito. A história é o que eu gerei de valor nesses últimos 20 anos. Vamos colocar assim, desde do ocorrido. Mas mais de 20 agora, né? Já está dando uns 25 anos. É por isso que eu falo com tanta facilidade. Senão na época seria, foi né? bem traumático, mas nesses últimos 25 anos eu gerei mais valor do que tudo que eu perdi naquele episódio e tudo que eu tinha gerado nos anos anteriores. Então, a melhor previdência é você continuar gerando valor. Se fosse uma dica, não fique obsoleto. Se arrisque, se movimente, mude o cenário, Perfeito. Porque isso faz com que você gere valor. Adorei o obsoleto e no outro episódio eu falei assim, e é um dos motivos, viu, Sidney, já te falei sobre isso, porque que eu monto esse podcast, que eu trago convidados, né, do brilhantismo do seu, né, que está dividindo com a gente. A gente precisa também gerar informação, precisa pautar esse assunto, porque a vida vai acontecendo e as pessoas vão se dar conta. Com essa lucidez que você está trazendo, talvez um momento tardio. Eu acho que eu, por exemplo, estou fazendo isso no momento adequado e certamente você construiu isso. Olha que bacana que você falou. Eu gerei mais valor nos últimos 20 anos do que eu gerei quando você estava trabalhando no banco, 40. Como empreendedor. E olha que rico isso, né? Porque assim, o auge do seu bem-estar, o que você fala me soa como o auge do seu bem-estar pessoal e profissional está acontecendo agora, no período de maturidade. E apesar dos sucessos todos que você teve. Isso é de uma riqueza que também o público que está aqui consegue alcançar se tiver autoconhecimento, protagonismo, que é o que você trouxe de maneira muito forte, e não ter receio de se colocar na posição de inovado. Mexe no cenário, né? Eu vou fazer um gancho agora, porque você me perguntou antes sobre o livro. E aí eu queria falar do livro, porque... Eu ia te perguntar sobre ele agora. Uma condição que eu tenho percebido nesses últimos anos é que executivos vão chegando às posições de liderança e o mundo está ficando mais complexo. Muito complexo. Tem muito mais tecnologia, tem muito mais recursos, mas o mundo está ficando mais complexo. Então, o exercício da liderança precisa se renovar. Uma coisa que eu tenho feito nos últimos anos é a mentoria de altos executivos. E à medida que eu vou conversando com um, com o outro, a gente vai começando a perceber os padrões. Então, quando eu escrevi o livro, eu pensei o seguinte, qual é o padrão dessa liderança? Primeiro, toda liderança atual está sentindo o impacto de ter que quebrar conceitos cristalizados que aprendeu nos últimos anos e entrou a ideia da pirâmide. São conceitos cristalizados que, nesse momento, o contexto complexo está quebrando. Então, assim, eu tinha umas verdades sedimentadas. E, de repente, eu percebo que o cenário mudou de tal maneira que é como se estivesse quebrando isso que está cristalizado. Só que isso está doendo. E a maioria deles falam, eu não sei por onde começar. Aí a gente começa a ver os padrões que não mudaram.
Não mudaram. Teve alguns padrões que não mudaram nos últimos, sei lá, talvez os últimos 50, 100 anos, que a gente tem uma sociedade mais organizada, uma sociedade corporativa mais organizada. E aí eu reuni os 4 elementos, são os 4 pilares da liderança atual para a mentoria, inclusive. Legal. Então, um dos pilares, carreira. Não tem um executivo, uma executiva que não está hoje diante da questão da carreira. Perfeito. Então, ele está mais atento à carreira. Perfeito. Não tem muita segurança por onde ir, mas as pessoas estão mais atentas. O assunto entrou mais no diálogo do que antes. Sim, nas mentorias, com certeza, quando eu entro numa mentoria com o executivo, carreira é um dos pilares que a gente vai falar. O segundo pilar é de liderança, porque se ele está numa carreira já de alta liderança, ele lidera, ele tem desafios de liderança. Hoje nós estamos liderando uma geração muito mais turbinada, muito mais informada, mas com uma atitude, uma relação com o trabalho diferente do que foi anteriormente. Então, isso gera... é diferente, né? Bom, eu não vou entrar no mérito agora, mas gera desafio. Então, segundo pilar que a gente conversa na mentoria, liderança, o exercício da liderança que precisa ser renovado. Por quê? A liderança do passado está meio obsoleta para o cenário que nós estamos encontrando. O terceiro é negócio. Não dá para você estar desatento ao negócio. Eu sou do RH, eu sou da tecnologia. Não interessa, você tem que pensar no negócio. Não há líder hoje que não tem que ter essa visão um pouco mais sistêmica. Perfeito. 3 pilares até agora. O 4º pilar, e talvez o pilar mais forte, forças invisíveis. É aquele conjunto de coisas que acontecem, mas a gente não sabe o que é, mas que faz parte do exercício do executivo. Quanto mais elevado... Os bastidores, né? Você fala isso muito no livro. É aquilo que acontece, a gente não sabe por quê, mas quanto mais alto o nível executivo, mais você tem que lidar com essas forças invisíveis. Entre as forças invisíveis, a gente pode colocar cultura, claro, ela entra, mas aquele poder que não é estabelecido. Não é formal, né? Não é um poder formal, mas a influência, tem, né? Pelos contatos. Todo mundo que está numa empresa hoje, você sabe que tem o corpo diretivo. Vamos pensar nos diretores. Então, pensa numa empresa com 10 diretores e um CEO. Tá bom, 10 diretores e um CEO. Você fala, os diretores têm o mesmo nível de poder. Não. Não tem. Tem diretor e tem diretor. Talvez formalmente pode até existir. Não, no cargo... Mas nas forças invisíveis, né, que você fala, aí é diferente, né? Então, você percebe que hoje, quando a gente vai exercer... E eu falo isso pensando quando eu era executivo... E essa é uma realidade de hoje. De alguma maneira, eram as 4 coisas que a gente lidava. Não mudou nesse aspecto. Essas 4 coisas... Mudou o contexto. Perfeito. Mas são 4 coisas, 4 pilares que comandam a vida dos líderes. E eles estão em crise porque está quebrando. Realmente a palavra é, você tem coisas, conhecimentos cristalizados que você vai precisar abandonar para dar espaço para entrar um conhecimento novo. Legal. Por isso que é a dor que a gente está sentindo hoje na liderança. E, pessoal, vocês acabaram de ouvir com uma lucidez, né? Eu falei aqui um pouquinho antes, como está fluida essa leitura, ao mesmo tempo com nível de profundidade. O Sidney trouxe um resumo do que está aqui, ó. De novo, recomendo a leitura. E aí queria usar, né? Eu ia te perguntar sobre o livro, você já trouxe alguns elementos. Dentro do livro, Sidney, você também... Minha percepção é que você traz essa trajetória dos 4 pilares dentro de uma sociedade que se mudou completamente, e eu entendo que você usa a mentoria como metodologia, como fio condutor do livro, quase como respostas, ou pontos de apoio, não sei se apoio é a palavra certa, mas para o executivo se encontrar, né? Então, você que está me ouvindo aqui junto com o Sidney, você pegar esse livro, você vai perceber isso, né? E aí eu queria, já quase indo para a parte final do nosso bate-papo, te perguntar assim, nesse contexto todo que você trouxe, a gente falar um pouquinho de solução, né? E aí me fala, né? Aí você vai dar aula nisso, né? Você é um dos maiores, se não o maior, a maior referência de mentoria profissional no Brasil. Sou grato de ter sido feita a formação no Instituto, sou associado lá no Instituto também e compartilho ali com outros profissionais riquíssimos de conhecimento, de mentores também formados ali. Fala um pouco da mentoria nesse processo e, eventualmente, como pedaço da solução
desse contexto tão dilemático e complexo que a gente vive hoje. Quando eu escrevi o livro, o recurso didático que eu usei no livro é como se fosse uma mentoria, quase um roteiro. Ficou muito rico, didático mesmo. Então, para a pessoa que quiser pegar o livro, é um executivo, uma executiva, quiser pegar o livro e entender que ele é um roteiro de auto-mentoria, você poderia usar. Tá? Por quê? Porque eu vou passar pelos pilares e quais são os desafios, inclusive com exercícios, com questionamentos, com perguntas. Então, o livro ele tem essa característica didática de ser uma mentoria. Tá? Não é sozinho a mentoria no livro, mas tem esse recurso. A outra coisa é justamente pensar, não fique sozinho. A gente, às vezes, quando a gente chega em algumas posições, você conhece isso bem, isso também é aprendizado que eu percebi. Quando a gente vai subindo as posições, eu vou colocar o cargo de diretor como referência. Como referência, mas assim, às vezes a gente é gerente executivo. Pensa na alta gestão. Quando você chega lá, algumas coisas acontecem. A primeira delas é uma solidão enorme. É uma sensação de solidão. Por quê? Você não pode pedir ajuda para o teu CEO, porque você vai se desqualificar perante o CEO. Isso pode ter efeitos... Outros. Assim, você chegou ali, não dá para fazer esse tipo, eu estou aprendendo, não existe. Me ajuda a decidir, né? Não vai. Ele espera de você a execução e a decisão. Perfeito. Você também não pode contar muito com os pares, porque, mesmo que invisível, existe uma competição. É isso aí. Então, você não pode, vamos dizer, vacilar muito com os pares. Claro que você pode ter amizade, pode ter pessoas que colaboram, sempre tem esse tipo de movimento, mas você não pode estar tão recorrente a eles. Tá? Os pares. Óbvio que você também não pode pedir isso para quem está abaixo de você. Você percebe que a posição de alto executivo ela é extremamente solitária? Solitária, exatamente. Nessa hora, aí eu falo de experiência própria. Procure mentores. Pessoas que já passearam por essa realidade para você trocar a experiência e, sim, identificar dentro da tua realidade como é que ele agiu. Então, muitas vezes na mentoria, essa mentoria, ela funciona porque é uma referência quando eu estou me sentindo completamente solitário. É uma condição de referência. Eu vou dar um exemplo mais clássico. Quando a gente está na nossa trajetória de dirigir automóvel, você tem toda uma trajetória preparada. Você estuda, depois você treina, aí você vai lá, ganha certificação, te dão a autoridade para você dirigir automóvel e você se encontra naquele momento como novato. Você vai começar a dirigir. Você começa a fazer uma coisa legal. Você começa a prestar atenção em outros que estão dirigindo. Você vai meio que seguindo o padrão que você está olhando. Você vai olhando os outros. Tá? Isso vai funcionando bem porque você vai construindo assim, você está solitário, mas você está olhando os outros como referência. Eu fico imaginando quando eu lembro disso, que assim, eu aprendi a dirigir muito cedo, de novo, porque eu quero aprender, aprendi a dirigir muito cedo, tirei a carta também, logo que eu tinha autorização para isso. E eu me lembro que eu dirigia bem em volta no bairro, andava naqueles territórios conhecidos, eu dirigia bem. Não, estou dirigindo bem. Até o dia, aqui eu sou de São Paulo, até o dia que eu tive que entrar na Marginal. E entrar na Marginal, para quem não conhece São Paulo, as marginais são vicinais que tem aqui, que assim, elas têm muitas armadilhas de entrada. Se você perder uma, você vai andar 10 quilômetros para tentar voltar. Velocidade alta. E é velocidade alta, as pessoas estão lá. Então, eu me lembro de uma figura de linguagem que alguém me falou assim, quando você está dirigindo o carro pela primeira vez, todo mundo é tolerante, todo mundo é legal. Aí, quando você entra na Marginal, é moto passando, é caminhão passando, pessoal te xingando, ninguém tolera mais. Nessa hora, você está muito só. Eu diria que o alto executivo, às vezes, é isso. Essa situação, ele ganha uma sala maravilhosa, ele ganha o cargo e ele está absolutamente sozinho. E a gente, nessa hora, tem um pouco de dificuldade de ficar olhando para os lados. Na Marginal, quase você não dá tempo de olhar, você tem que entrar no fluxo. Então, uma coisa que eu aprendi para a carreira é tenha
modelos, tenha referências. E aí, óbvio, escolham boas referências. Não adianta falar, não, eu vou pegar alguém veterano, não. Boas referências, porque é isso que vai determinar o teu crescimento. O cenário vai mudar. Se você ficar parado, o cenário muda e você fica obsoleto. Perfeito. Se você entrar sem prestar atenção nas boas referências, você vai modelar más referências. Ou seja, você não vai evoluir o que você quer. Então, a dica principal é tenha boas referências, sempre. Legal. E boas referências no contexto de mentoria, né, Sidney, envolve empatia entre mentor e mentorado, o mentor, claramente, ser uma referência, como você bem comentou, naquilo que faz, e preparação, né? Que é o que o Instituto faz. E mentoria não é só bate-papo, né? Assim, tem método, né? Tem aplicação de ferramenta e por aí vai. Tem roteiro, né? Por onde a gente começa. Né? Tem caminho, tem objetivos, enfim. Me dá uma última palavrinha sua, mensagem final para o nosso público. O que você deixa aqui de recado? E primeiro, obrigado mais uma vez pela riquíssima troca que a gente fez aqui. Tenho certeza que quem está nos acompanhando está gostando muito. Mas qual que é a sua última mensagem para o nosso público aqui? Aquela mensagem Aquela de fechamento, Puxa vida, vamos lá. Olha, gente, a gente está vivendo cada dia mais. E eu posso garantir para vocês, daqui 10 anos o mundo vai estar bem diferente do que é hoje. Portanto, escolha não ser obsoleto, se tornando novato, tá bom? Muito legal. Gente, muito obrigado por acompanhar até aqui. Espero que vocês tenham adorado, né? Eu estava animadíssimo em receber o Sidney aqui, gostei mais ainda da nossa troca. E como sempre eu falo aqui, fica o convite para continuar comigo aqui nessa jornada.